Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso Homeschooling 1.0. Essa é a nossa primeira aula e eu gostaria de começar agradecendo a todos vocês que fizeram as inscrições conosco, que fazem parte dessa primeira turma. Muito obrigada pela confiança de vocês. Eu e meu marido, Gustavo, estamos cientes da grande responsabilidade que está sobre nós. Sabemos das expectativas, dos anseios, das necessidades de muitos de vocês. E eu quero que vocês saibam que nós vamos nos esforçar para corresponder a essas expectativas, para esclarecer as dúvidas e para supri-los naquilo que estiver ao nosso alcance, certo? Então eu peço a paciência de vocês, a confiança ao longo dessas próximas aulas, porque muitas dúvidas, muitas incertezas, muitas inseguranças vão se desfazendo ao longo desse percurso, certo? Eu também gostaria de dizer logo agora, no início, para aqueles que não nos conhecem, que nós somos uma família cristã católica, certo? Embora este curso não seja sobre teologia, não seja sobre espiritualidade, não seja uma catequese, nem tenha finalidades apologéticas, eu acredito que é importante mencionar isso, porque isso norteia a minha vida, a vida do meu marido e as escolhas que nós fazemos para a nossa família. Então, embora o assunto deste curso não seja esse, pode ser que em algum momento isso apareça ao longo das próximas aulas. Então, por favor, se você não é cristão, se você não é católico, não se sinta ofendido nem afrontado, porque não é essa a nossa intenção, né? Essa é a nossa escolha pessoal e como faz parte de quem nós somos, acaba aparecendo, certo? Eu acredito que é importante mencionar isso logo agora, para não surpreendê-los depois, em algum outro momento, numa aula futura, certo? Eu gostaria de contar a todos vocês um pouco da nossa história nessa primeira aula, que é uma aula mais introdutória, para que a gente vá se ambientando uns com os outros, com o curso, o pessoal vai se achando na comunidade. Eu acho importante contar a todos vocês a nossa trajetória enquanto família homeschooler, para que vocês percebam que muitas das dificuldades, das dúvidas, dos erros que alguns de vocês tenham cometido, nós também cometemos. E, no entanto, os resultados têm sido muito bons, certo? Então, para aqueles que já nos acompanham há mais tempo, que já conhecem essa história, eu peço um pouco de paciência para que os demais também possam ficar a par daquilo que nós passamos, daquilo que nós enfrentamos, das coisas que nós descobrimos nesse processo, certo? Talvez nesse simples partilhar, algumas respostas já surjam, algumas luzes, alguns insights. Então acredito que é importante para que nós nos familiarizemos e para que nós possamos perceber que as histórias não são tão diferentes assim e que algumas saídas que nós encontramos também podem ser úteis para vocês, tá bem? Eu gostaria de começar dizendo que não fui eu que descobri a educação domiciliar ou homeschooling. Quem descobriu foi o Gustavo. Ele estava pesquisando alguma outra coisa na internet e acabou descobrindo o blog da nossa amiga a Mariana Pazini, chamado Educação de Crianças. Nesse blog, entre outras coisas, ela fala a respeito de educação domiciliar. E um dia o Gustavo falou desse blog para mim e recomendou a leitura. Quando ele mencionou educação domiciliar, a minha primeira reação foi estranhamento. O que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar em educação domiciliar e aquilo assim me soou muito esquisito, muito suspeito.
A imagem que me ocorreu naquela ocasião, eu lembro claramente, foi de uma família Amish, aquele pessoal lá do interior dos Estados Unidos que vivem isolados do resto do povo, que não usam tecnologias, eles andam só com carroças, eles não usam luz elétrica. É um pessoal assim que por opção escolheu parar lá por volta de 1800. E essa foi a primeira imagem que me ocorreu quando eu ouvi falar em educação domiciliar, coisa mais esquisita. Eu falo isso, gente, além de tornar conhecido para vocês o nosso processo, para que vocês também entendam a reação de muitas pessoas quando nos ouvem falar a respeito de educação domiciliar. Talvez essa tenha sido a reação de muitos de vocês. Então, é importante que nós não nos esqueçamos como nós éramos, para que nós tenhamos paciência com os demais, que recém estão ouvindo falar, certo? Mas voltando agora à minha história. Nessa época, a Chloe já estava concluindo a educação infantil numa escola particular de Porto Alegre. Nós tivemos que trocá-la de escola, porque essa escola ficava muito longe de onde nós morávamos, e eu estava grávida do Benjamin, e era muito complicada a locomoção de ônibus em horário de pico em Porto Alegre, eu lá com barrigão, mais uma criança pequena pela mão, mais mochila. Ela acabou faltando muito, nós perdemos a bolsa que nós tínhamos, então nós a matriculamos numa escola que ficava perto de casa, uma escola municipal. Nessa época, então, eu tomei conhecimento do blog da Mariana, nós começamos a acompanhar, ele mais do que eu, né? Eu mais assim de leve e tal. Na primeira série, nós, graças a Deus, encontramos uma boa professora. Então, assim que a Chloe encontrou suas primeiras dificuldades, ela já me chamou e nós passamos a trabalhar juntas. Eu passei a desenvolver em casa atividades junto a Chloe para que ela conseguisse superar as dificuldades que ela vinha enfrentando no processo de alfabetização. O método utilizado pela professora e também por mim em casa foi o método silábico, que era até então a única coisa que eu conhecia e no qual eu mesma havia sido alfabetizada pela minha avó anos atrás. Então começamos a trabalhar juntas, a professora na escola e eu em casa, e rapidamente a Chloe venceu as dificuldades que ela vinha enfrentando e deslanchou. Então no final da primeira série ela já conseguia ler com fluência, já conseguia escrever razoavelmente bem para uma criança recém-alfabetizada, né? Nós fazíamos bastante exercícios de caligrafia, com pontilhado, enfim, vocês conhecem essas coisas. Se não conhecem, conhecerão, né? E até então tudo vinha bem. Nós continuávamos lendo a respeito de educação domiciliar, mas mais como uma curiosidade, como algo interessante, né? A Chloe, após vencidas as suas dificuldades, nós continuamos, eu e ela, realizando atividades em casa, porque ela gostava, ela pedia. Não foi algo que eu impus a ela, mas foi algo que trouxe bons resultados e ela é uma menina que gosta de desafios, de estímulo, então nós seguimos adiante. Isso fez com que o rendimento dela avançasse rapidamente em comparação com aquelas crianças que só contavam com estímulo durante o período da aula, né? Chegadas as férias, eu e o Gustavo entramos em contato com um casal de amigos que mora nos Estados Unidos, e eles então nos enviaram o Teaching the Trivium, que é um livro sobre o qual eu já escrevi no blog, que o Gustavo já recomendou num vídeo, está disponível no YouTube, eu posso linkar para vocês se vocês quiserem. E nós começamos a ler esse livro e
Foi assim como se um grande horizonte se abrisse diante de nós. Mas, como eu disse, ainda de uma maneira assim muito sem compromisso, que não gerava maiores repercussões no nosso estilo de vida, nas nossas opções, né? No entanto, quando a Chloe ingressou na segunda série e trocou de professora, a qualidade decaiu muito. E enquanto na primeira série nós contávamos, apesar de todas as limitações do sistema de ensino brasileiro e da própria professora, nós tínhamos nela uma pessoa muito dedicada, muito amorosa, que realmente era vocacionada para isso, né, para ensinar crianças pequenas, para alfabetizá-las. Já na segunda série, nós nos deparamos com uma professora que mal aparecia na sala de aula, porque havia entregue a turma aos cuidados da estagiária. E essa estagiária, por sua vez, estava mais interessada em fazer vendas dos produtos da Avon às demais professoras do que da aula. Então, o que começou a acontecer é que a Chloe, como nós permanecíamos estudando em casa, foi abrindo uma vantagem diante dos demais colegas cada vez maior, porque os colegas recebiam cada vez menos estímulo. Além disso, um outro fator de divisão aí, de diferenciação, é o seguinte: eu não sei quantos de vocês sabem disso, mas atualmente uma das políticas educacionais do nosso país com relação ao período de alfabetização é o seguinte: nenhuma criança pode ser reprovada. Todas as crianças precisam passar para a série seguinte. Não importa se elas conseguem identificar as letras do alfabeto, se elas formam sílabas, se elas formam palavras, se elas conseguem ler, se elas entendem o que leem, se elas sabem somar, nada disso importa. Mas como então, como é que esse procedimento se realiza? Como é que essa criança é passada adiante embora ela não saiba nada? É muito simples. As exigências decaíram muito. Então, em lugar de se fazer o que se fazia antigamente, que era fortalecer, estimular, puxar para cima o aluno que tinha uma maior dificuldade, não. O que se faz hoje em dia é pegar todos os melhores alunos, os que são mais rápidos, os que entendem com mais facilidade o conteúdo, e segurá-los. Na medida do possível, até comprimi-los para que eles não prossigam, para que eles permaneçam no patamar em que estão, porque assim eles não vão destoar daquele que está mais atrasado, e assim todo mundo é aprovado. Mas imaginem isso ao longo de 3 anos, aquele período em que a criança está mais disposta, mais aberta, mais curiosa, que ela mais quer crescer. Então o que passou a acontecer foi que a minha filha, em muito pouco tempo, começou a se sentir frustrada, começou a perder o prazer de ir para a escola. Isso porque eu estou falando só do aspecto técnico da coisa, sem falar o aspecto social, psicológico. Nem vou entrar nesses pormenores desse ambiente, porque todos nós estamos cientes do que é a escola pública brasileira hoje em dia. Não preciso ficar repetindo isso para vocês. Isso não falta informação nos nossos jornais, revistas, na internet. Enfim, mas voltando agora. Até que um determinado dia, eu me recordo com clareza, nós estávamos voltando da escola, eu, ela e o Benjamin, agora pequenininho, já nascido, no carrinho. E eu reparei que ela estava cabisbaixa. E perguntei a ela: tá tudo bem, filha? Como é que foi na aula? Ela disse: ai, mãe, foi chato. Eu disse: tá, mas o que aconteceu? Eu imaginei que talvez tivesse acontecido uma briga com alguém. Mãe,
eu já sei aquilo tudo, por que eu preciso ficar fazendo aquilo que eu já sei? Naquele momento, gente, eu percebi que se eu não pegasse para mim a responsabilidade sobre a educação da minha filha, se eu não a tirasse da escola, eu acabaria correndo risco de sabotar a sua vida intelectual. Eu percebi que eu estava correndo o risco de fazê-la perder todo o interesse pelo conhecimento. Eu percebi que se eu permitisse que ela continuasse na escola, ela acabaria criando uma resistência ao estudo, que eu não poderia arriscar, porque eu não saberia se essa resistência poderia ser vencida no futuro. Então, conversando com o Gustavo, nós decidimos não correr o risco de perder a vida intelectual da nossa filha. Nós decidimos preferir uma denúncia ao Conselho Tutelar e enfrentar a justiça do que permitir que ela perdesse o amor pelo conhecimento. Então, nós tomamos essa decisão no final, mais ou menos, do primeiro semestre da segunda série. Teve o período de férias, de inverno. Quando chegou a data de retorno à escola, nós decidimos não enviá-la ao colégio. Passado um tempo, eu recebi uma ligação da diretora. Um parênteses importante. Já no início ou no meio, mais ou menos, da segunda série, eu criei o blog Encontrando Alegria, que eu acredito que alguns de vocês já conheçam. Foi em maio. A minha intenção com o blog era encontrar interlocutores, outras famílias, outras pessoas que lidassem, que conhecessem a educação domiciliar, que praticassem essa modalidade de educação, para trocar ideias, para compartilhar descobertas, para ajuda mútua, né? Então, esse blog sempre foi público, sempre pôde ser acessado por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, não era segredo para ninguém, né? Fecha parênteses. Recebi a ligação da diretora e logo após aquele período assim de cumprimentos, de saudações, né? Antes que eu tivesse a chance de cogitar, inventar uma desculpa, ela disse o seguinte: Camila, eu conheço o teu blog. Eu sei que a Chloe não está em casa sem fazer nada. Eu sei que o que vocês estão fazendo é bom. Então não te preocupa que eu não vou fazer nada. Vocês podem imaginar o alívio que isso trouxe ao meu coração. Eu fiquei extremamente surpresa, agradecida e também admirada pela coragem dessa diretora, que embora tenha tanta responsabilidade e aparentemente esteja restrita a um universo escolarizado, que é a nossa realidade aqui no Brasil, né? Decidiu acreditar, dar um voto de confiança e não nos denunciar. Então eu sou grata eternamente a essa corajosa diretora que nos apoiou apesar de tudo, apesar de toda a novidade. Ela viu que aquilo que nós fazemos era bom e não viu então motivo para preocupação e para denúncia. Assim sendo, nós permanecemos durante todo o tempo que nós moramos em Porto Alegre sem sofrer nenhuma denúncia, nem por parte da escola, nem por parte de vizinho algum, nem de familiar, que normalmente são as pessoas que costumam fazer as denúncias para os conselhos tutelares.
E durante esse período, o meu esforço foi o seguinte: foi procurar, pesquisar e procurar materiais didáticos para suprir as deficiências, mas para corresponder às disciplinas tal como elas tradicionalmente são abordadas na escola. Então, procurei material de matemática, procurei material de português, procurei material de história, procurei material de ciências, de artes e assim por diante, né? Durante o primeiro momento, esse período que nós morávamos lá em Porto Alegre, estabelecemos uma rotina, fazíamos os estudos, em seguida comecei a fazer algumas atividades com o Benjamin também. E então tivemos a oportunidade de mudar de cidade e viemos para a Serra, para o interior do Rio Grande do Sul. E saímos de um contexto que nos cerceava muito, porque Porto Alegre é uma cidade grande, uma cidade violenta, uma cidade suja, barulhenta. Vivíamos muito fechados, muito sozinhos. Embora eu levasse as crianças para ter aula de música, para ter aula de latim, como homeschoolers nós estávamos muito fechados. E viemos para cá em função da tranquilidade, do espaço, porque agora nós moramos numa casa e temos um belo gramado para as crianças brincar, mas também para estar mais próximos de outras famílias que praticam a educação domiciliar, né? Para que as crianças tivessem outros amigos que vivessem esse mesmo tipo de realidade, né? E que nós, enquanto famílias homeschoolers, pudéssemos nos ajudar mutuamente, né? E tudo ia muitíssimo bem, apesar da grande mudança que isso foi para todos nós, não só de cidade, mas de estilo de vida de uma maneira geral, porque lá o Gustavo trabalhava muito, ficava muito tempo fora de casa. Aqui nós rearranjamos as coisas, então nós dois passamos a trabalhar em casa, nós estamos sempre juntos e isso está sendo muito bom para todos nós, né? Lá eu era responsável exclusivamente pelas aulas das crianças, agora nós trocamos de papel, ele é o maior responsável por isso, nós dividimos as tarefas. Então essa mudança realmente foi uma grande mudança para todos nós e uma mudança para melhor. No entanto, quando nós acabávamos de concluir um mês que nós estávamos aqui nessa cidade, nós sofremos a nossa primeira denúncia. Primeira e única até o momento, graças a Deus. Era uma manhã, eu estava arrumando a sala, varrendo o chão, com as cadeiras em cima da mesa, aquela bagunça doméstica que a gente sabe como é, quando eu vejo o carro do Conselho Tutelar parado em frente ao portão. E naquele instante eu não precisava que ninguém me dissesse nada, eu já sabia o que ia acontecer. Então, em instantes eu ouvi a batida na porta, fui atender e eu me lembro da surpresa deles quando eu abri a porta. Eu estava com uma vassoura na mão e o Nathaniel no colo. E eles me olharam surpresos, não sei o que esperavam. E disseram que tinham recebido uma denúncia. Eu disse, pois não? Qual denúncia? Nós recebemos uma denúncia de que aqui nessa casa vivem crianças que não vão à escola. Eu disse, é verdade. Por favor, entrem. E aí eles ficaram mais surpresos ainda. E viram que eu estava limpando as coisas e até sugeriram retornar em um outro momento. Eu disse, não, por favor, entrem. Eu estou limpando a casa, mas isso não é empecilho para nós conversarmos, né? E naquela manhã o Gustavo tinha saído, eu estava sozinha, muitíssimo nervosa, mas eu percebi que aquela era a hora de enfrentar esse desafio para o qual eu havia me preparado ao longo de todo o período anterior. Eu sabia que isso mais cedo ou mais tarde ia acontecer
e quando essa hora chegasse eu precisava estar preparada. Então eu estava preparada e eu precisava simplesmente vencer o meu nervosismo, né? Então eu os acomodei no sofá, apresentei as crianças, a todos eles, liberei as crianças para virem brincar aqui fora e contei a nossa história. Eu não sei quem nos denunciou, nem me interessa saber, mas acredito que um dos motivos para a denúncia foi justamente o fato de as crianças estarem constantemente brincando na rua, né? As pessoas não sabem que existe educação domiciliar, não sabem que a educação em casa ela rende muito mais do que na escola, porque quando você tem apenas os seus filhos para ensinar, você não precisa tomar conta de outras 30 crianças que estão descontroladas, brigando, brincando, fazendo barulho. Então o tempo rende muito mais, você consegue fazer muito mais coisas num espaço bem mais curto, né, de tempo. Então muito provavelmente em função disso as pessoas acharam que as crianças estavam sem fazer nada, sem receber educação nenhuma, né, e nos denunciaram. Mas então eu contei tudo para os conselheiros desde o início, quais foram os motivos que nos levaram à educação domiciliar, como era a nossa prática. Falei a respeito dos aspectos legais, de outras famílias que estão vivendo essa realidade do Brasil afora. Em resumo, eu não omiti nada, eu não menti em momento algum, eu falei toda a verdade. Falei do blog, falei da ANED, eu tratei de encher os papéis deles de referências, de informações, para que eles percebessem que isso não era uma mera excentricidade de uma família insatisfeita, uma família problemática, que tinha birras com o governo. Não era nada disso, né? E tanto a conversa foi tão produtiva, foi tão boa, o Gustavo chegou mais para o final e praticamente não tinha mais o que falar. A conversa foi tão boa que ao final um dos conselheiros afirmou que não conhecia nada parecido com isso e cogitava até praticar com os próprios filhos no futuro. Então, para mim, aquilo assim foi uma grande vitória, grande vitória. Na saída, enquanto nós nos despedíamos, eles disseram que não iam encaminhar o nosso caso para o Ministério Público, né, que a coisa ia morrer aqui, mas que como nós moramos numa cidade pequena, e como as pessoas não vêm conversar para saber o que está acontecendo, na maioria das vezes elas simplesmente denunciam, né? Elas acham que sabem, acham que entendem e julgam pelo que vem, elas não vão lá averiguar. Eles nos explicaram que novas denúncias poderiam ocorrer e que se fossem muitas, então talvez a situação, o nosso caso seria encaminhado ao Ministério Público. Até o momento, alguns meses já se passaram, até o momento novas denúncias não ocorreram. Mas nós dissemos a eles naquela ocasião que fizessem o seu trabalho, que se eles precisavam encaminhar o nosso caso ao Ministério Público, não teria problema, porque o que nós fazemos não é errado, o que nós fazemos não é ilegal, e ainda que fosse, ainda que a legislação dissesse que é proibido, eu estou disposta a arcar com as responsabilidades da nossa escolha, com os riscos, com as eventuais punições que poderiam trazer. Porque eu sei, hoje, muito mais do que quando nós tiramos o apoio da escola, os riscos que pertencer ao sistema escolarizado de ensino representam para a formação de uma criança, de uma pessoa, né? Então, além dessa aventura, né, que consiste no maior medo dos pais que cogitam o homeschooling, né? Além dessa, nós também vivemos a aventura de mudar a nossa sistemática
a nossa metodologia, o modo como nós decidimos educar as crianças no homeschooling, né? Nós passamos de um modelo curricular, como eu havia dito para vocês, em que eu procurei material que suprisse as diferentes matérias exigidas. Nós pesquisamos e decidimos adotar um modelo clássico de educação, um modelo que não é estanque, não é compartimentado, como esse modelo contemporâneo de ensino, mas é um modelo que, partindo da literatura clássica, aborda as diferentes questões, né, as diferentes áreas, as diferentes disciplinas e saberes, né, portanto, uma maneira muito mais integrada, né, mas sobre isso eu vou falar numa outra ocasião, não vou entrar em pormenores agora, só para mencionar a vocês que nessa nossa caminhada de família homeschooler, além dessas mudanças de lugar, de estilo de vida, nós também continuamos a pesquisa e mudamos a metodologia que nós usávamos, né? Então, nós continuamos a pesquisar, continuamos a investigar o que funciona melhor para a gente e assim também a acumular um pouco mais de informações para compartilhar com vocês, certo? Então, gente, eu acredito que para essa primeira aula é isso que eu gostaria de dizer para vocês que vocês conhecessem um pouco da nossa história, do pé em que nós estamos, certo? Na próxima aula eu pretendo falar um pouco sobre educação, as diferentes concepções de educação e como essas concepções elas vão repercutir diretamente nas nossas escolhas quando nós optamos pelo ensino domiciliar, pelo homeschooling, certo? Pretendo aclarar também um pouco desse conceito, falando a respeito das diferentes metodologias que ele abarca, tá bem? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.